Dois homens, separados por 5.000 quilômetros e 2.000 anos, fizeram a mesma pergunta: o que acontece com você quando você morre? Um era judeu, pescador do mar da Galileia. O outro era Brahmane, à margem do Ganges. E chegaram a respostas que parecem iguais, e são completamente opostas. O cristianismo diz: sua alma é única, criada por Deus, e vai sobreviver para sempre, como você, com sua memória, sua identidade, seu rosto. O hinduísmo diz: o que você chama de você é a ilusão que precisa ser destruída para que a alma real seja libertada. Uma das duas está errada. Ou talvez as duas estejam descrevendo a mesma coisa com linguagens tão diferentes que ficaram inimigos sem precisar. Fica até o final, porque o que B. de Griffiths descobriu depois de 30 anos vivendo como monge cristão na Índia mudou completamente a maneira como ele entendia os dois. Ato 1. A palavra hebraica para alma no Antigo Testamento é nefesh. Ela significa, literalmente, sopro de vida. Em Gênesis 2:7, Deus sopra nas narinas de Adão e ele se torna nefeshaya, alma vivente. Não, Deus colocou uma alma dentro de Adão. O homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Essa distinção vai mudar tudo. No Antigo Testamento, a alma não é imortal por natureza. Quando você morre, vai para o Sheol, uma espécie de sombra, não o inferno cristão, não o paraíso. Uma existência diminuída. A imortalidade, nos textos hebraicos mais antigos, é privilégio de Deus, não do ser humano. A virada vem no período do Segundo Templo, séculos antes de Jesus. Influências gregas, persas e babilônicas começam a penetrar o pensamento judaico. O livro de Daniel, escrito por volta de 165 a.C., faz a primeira afirmação clara de ressurreição dos mortos no judaísmo. Mas a ênfase ainda é na ressurreição do corpo, não na imortalidade da alma como entidade separada. Paulo de Tarso, formado tanto na tradição judaica quanto na filosofia grega, herda os dois mundos. Em suas cartas, ele usa 3 palavras gregas: psique, a alma natural; pneuma, o espírito divino; e soma, o corpo. O ser humano completo é a síntese dos 3. E a salvação não é escapar do corpo, é ressuscitar com um corpo transformado, espiritual. Os padres da Igreja fundem Paulo com Platão. Gregório de Nissa no século IV formaliza: a alma é criada por Deus, é imortal, é imagem de Deus, sobrevive ao corpo após a morte, será reunida ao corpo na ressurreição final. Essa síntese torna-se a doutrina oficial. A alma é individual, é única, é eterna. Ato 2. No hinduísmo, a palavra para a alma é Atman. E a primeira coisa que você precisa saber sobre o Atman é que ele nunca foi criado. Ele sempre existiu. O Atman não é um presente de Deus, ele é, na visão mais radical do Vedanta, idêntico a Deus. Ou mais precisamente, idêntico ao Brahman, o princípio absoluto que sustenta toda a existência. Tattvam Asi. Tu és aquilo. Chandogya Upanishad, 800 a.C. Tattvam Asi, tu és aquilo. Uma das frases mais antigas e mais radicais da história do pensamento humano. O que ela diz? Aquilo que você mais profundamente é, no núcleo do núcleo, é o mesmo que sustenta o universo. Não, você é parecido com Deus. Você é Deus. O que o impede de perceber isso é o ego, a ilusão de separação. Porque o ego existe, porque há apego, há karma, ações que geram consequências que geram mais ações. E o resultado é o samsara, o ciclo de reencarnações. O Atman, que é puro e eterno, fica preso numa sucessão de corpos, vidas, mortes.
Não como punição, como consequência natural do não reconhecimento da própria natureza. O objetivo de toda prática espiritual hindu é moksha, a libertação. E aqui está o ponto que o Ocidente frequentemente entende errado. A libertação não é a sobrevivência do eu individual para sempre. É a dissolução do eu individual no todo. O rio que volta ao oceano. O Atman que se reconhece como Brahma. O que morre é a ilusão. O que permanece é tudo. Qual das duas preferes? Sobreviver para sempre como você, ou descobrir que você sempre foi algo muito maior do que imaginou? Comenta aqui embaixo. Ato 3. O Vedanta não é monolítico, ele tem escolas que debatem exatamente a relação entre Atman e Brahma. A mais radical é o Advaita Vedanta de Shankara, século VIII. Advaita significa não dualidade. Para Shankara, Atman e Brahman são literalmente idênticos. A multiplicidade do mundo é Maya, ilusão. Só há um. A diferença entre você e Deus é uma distorção cognitiva. Ramanuja, no século XI, discordou. Seu Vishtadvaita, dualidade qualificada, diz que as almas individuais são reais e distintas, mas existem dentro de Brahman como o corpo existe dentro da alma. Você não se dissolve. Você permanece você, mas em relação de amor eterno com o divino. Essa posição é muito mais próxima do cristianismo. Madhva, no século XIII, foi mais longe. Seu Dvaita, dualidade pura, afirma que Deus, as almas e o mundo são eternamente distintos e nunca se fundem. A alma individual sobrevive para sempre como indivíduo. De todas as escolas hindus, é a mais parecida com o cristianismo. Ato 4. A primeira ruptura fundamental, a origem da alma. No cristianismo, toda alma é criada por Deus, ela tem um começo. No hinduísmo clássico, o Atman é eterno em ambas as direções, não tem começo nem fim. Essa diferença não é cosmética. Ela define a relação do ser humano com Deus, criatura versus expressão do divino. A segunda ruptura, o destino da identidade individual. O cristianismo promete que você vai permanecer você para sempre, com sua memória, seu nome, seu amor pelas pessoas que amou. O Advaita Hindu diz que esse você que quer persistir é exatamente o problema. Enquanto você se apegar à ilusão de ser uma gota separada, vai sofrer. A libertação é descobrir que você é o oceano. A terceira ruptura, a reencarnação. O hinduísmo afirma ciclos de renascimento movidos pelo karma. O cristianismo oficial rejeita, a alma vive uma única vida, é julgada, e entra na eternidade. Mas há uma história mais complicada. Orígenes, um dos maiores teólogos cristãos do século III, ensinou uma forma de pré-existência das almas. Foi condenado como herético 2 séculos depois de sua morte. Orígenes acreditava que as almas existiam antes dos corpos. A Igreja condenou isso. Mas o texto que ele usava para justificar ainda está na Bíblia. Você já se perguntou por quê? Comenta o que você pensa. A quarta ruptura é talvez a mais profunda, graça versus karma. No hinduísmo, o karma é uma lei cósmica impessoal. Você colhe o que planta, ao longo de vidas. No cristianismo, a salvação não é conquistada, é recebida como dom gratuito, a graça. Você não pode ganhar o céu. Você pode só aceitá-lo. Um sistema é cósmico e justo. O outro é pessoal e escandaloso. Ato 5. Mas as semelhanças são perturbadoras. As duas tradições concordam, há algo em você que não é apenas matéria. Esse algo sobrevive à morte do corpo. Esse algo tem uma dimensão que aponta para o absoluto.
O caminho espiritual exige transformação interior, não apenas comportamento externo. E o amor está no coração da prática. Bede Griffiths era monge beneditino inglês. Em 1955, foi para a Índia, e ficou. Passou mais de 30 anos num ashram cristão no Tamil Nadu, fundiu a liturgia cristã com o rito hindu, leu os Upanishads como textos sagrados, e no final de sua vida disse que o que encontrou no Advaita não destruiu sua fé cristã, aprofundou-a. Porque o Deus além de todos os conceitos que o Vedanta descreve é o mesmo que os místicos cristãos sempre chamaram de apófase, o que não pode ser dito. Raimon Panikkar tinha pai hindu e mãe católica. Doutor em filosofia, teologia e ciência. Passou décadas em diálogo entre as tradições. E disse algo que chocou os dois lados: sou cristão, sou hindu, sou budista, e não acho que estou sendo infiel a nenhum dos três. Sua tese: as tradições não descrevem o mesmo Deus com linguagens diferentes. Elas descrevem dimensões diferentes de uma realidade que nenhuma delas contém completamente. Bede Griffiths disse que o Advaita aprofundou sua fé cristã, não destruiu. Você acha que é possível ser cristão e aceitar que a alma individual é uma ilusão, ou isso é incompatível com o Evangelho? Atos 6. O que o hinduísmo pode aprender com o cristianismo? O valor radical do indivíduo. Na ética cristã, cada pessoa é insubstituível, imagem de Deus, não apenas expressão temporária do divino. Isso tem consequências práticas enormes. Foi o que impulsionou a ideia de direitos humanos universais. Uma visão que dissolve o eu no todo pode, se não for bem equilibrada, justificar a opressão do indivíduo em nome do coletivo. O que o cristianismo pode aprender com o hinduísmo? A profundidade da interconexão. O ego não é só pecado no sentido moral, é uma limitação cognitiva. Quando você experimenta, mesmo que por um momento, que não há fronteira absoluta entre você e o outro, a compaixão deixa de ser esforço e vira percepção. Os místicos cristãos, Mestre Eckhart, João da Cruz, Teresa de Ávila, chegaram lá pela prática. O Vedanta chegou pelo mapa conceitual. Aqui está o que está em jogo nessa conversa. Se o hinduísmo está certo no seu sentido mais profundo, se você é Brahman, então a sua separação de Deus é uma ilusão que termina com a morte do ego, não com um julgamento final. Se o cristianismo está certo, se você é uma criatura amada que vai sobreviver para sempre como indivíduo, então o amor tem um peso que a dissolução no todo nunca teria. Duas visões do que é real. Duas visões do que é o amor. Duas visões do que você é. Se você chegou até aqui, você já está no topo de 2 milênios de filosofia da alma. No próximo episódio, Maria Madalena. Durante séculos a igreja a chamou de prostituta. Isso foi um erro? Ou foi uma estratégia? Os textos descobertos no deserto egípcio mostram quem ela realmente era, e por que era perigosa.